Glória a Deus. Lucas 22, a partir do verso de número 7. Como lemos pela manhã o mesmo texto, falei que daria continuidade agora à noite ao sermão. E o tema da noite vai ser receita que agrada a Deus. De manhã eu tenho certeza que os irmãos saíram daqui assim, com uma fome de leão. Tudo quanto a gente falou aqui, aquelas receitas maravilhosas, os irmãos já colocaram em prática. Aí alguns já falam assim: pastor, repete aí para mim. Eu falei: olha, assista de novo o vídeo, tire suas conclusões. E eu falei que não ia dar o pulo do gato, não é, irmãos? E a gente falava pela manhã no mesmo texto aqui, fazendo uma abordagem, tirando todo o fermento da receita, e a questão do que antecedia esse momento, que era o momento da Páscoa, aquela celebração que tinha de retirar tudo que podia fermentar, tudo que podia trazer como problema dentro da casa, dentro da família, para a purificação. E agora no mesmo texto nós vamos ler no tema receita que agrada a Deus, Lucas 22, de 7 em diante. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhes perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Pai, a tua palavra de ser proclamada, que cesse, Deus, a boca do Anderson, e que agora prevaleça a boca do Senhor. Fale com a sua igreja, por sua infinita bondade, graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Pela manhã eu estava falando de um momento muito especial na vida de Jesus. Era a sua semana de sofrimento e de dor, pois na sexta-feira ocorreria aquele grande fato que seria o seu martírio. E Jesus já sabia que estava chegando esse momento especial, o momento em que ele queria então deixar seus últimos ensinamentos e demonstrar a todos os seus discípulos o que eles deveriam fazer a partir dali. Mas é público e notório pelas Sagradas Escrituras que esse momento também se reveste no momento de profunda dor, tristeza e agonia do nosso Mestre. Pois ele mesmo começou então a falar com os seus discípulos, a divulgar que ele já estaria partindo, que ele não estaria ali para sempre, que seria um momento muito difícil. Quando vai se aproximando o momento da cruz, Jesus começa a orar e fala: Pai, se possível, passa de mim. Todavia, seja feita a sua vontade. Eu fiz um discipulado uma vez na minha vida que dizia mais ou menos assim: se você tivesse 40 dias para viver, o que você faria? E em meio a essa pergunta, alguns começaram então a divagar e a raciocinar sobre um episódio fatídico e não muito distante da nossa realidade. Até porque se nós soubéssemos o dia da nossa partida, ai, meus irmãos, seria tão fácil, seria tão tranquilo. A gente preparava, fazia tudo, Aquele momento final, parece até novela. Novela é assim, No final, os mauzinhos morrem, os bons casam, os perversos sofrem suas sanções. É aquele fim que já está tudo planejado, mas a vida não é assim. E Jesus sabia que era um momento de martírio, de dor, de grande dificuldade na sua vida.
E para você aproveitar bem, o primeiro componente da receita que agrada a Deus é: aproveite cada momento da sua vida. Vamos repetir isso, igreja? Aproveite cada... Mesmo sabendo que ia morrer, o martírio esperava, ele então começa a preparar um momento de festa, de celebração, à mesa do Senhor. Aproveitando cada momento com os discípulos, cada instante. Nós nos perdemos no tempo, sabe por quê? Os discípulos iam participar de um grande banquete, mas Jesus sabia que sua cabeça estaria a prêmio, que ele logo estaria suando lágrimas, sendo moído pelas nossas transgressões. E a Bíblia nos fala em Efésios 5,15, portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante ao dos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Se tem uma coisa que a gente tem desaprendido é aproveitar o tempo com as oportunidades que Deus nos confia. Quando a gente toma um passo, uma decisão errada, e a gente queria muito aquilo, a gente coloca logo na conta de Deus, a gente entra em provações e fala, mas Deus fez assim. É difícil a gente falar assim, eu dei um passo errado, eu não aproveitei o que eu devia fazer. Eu tomei uma atitude precipitada, eu me arrependo de ter ido por esse caminho. A gente logo romantiza, espiritualiza pela oportunidade desperdiçada, dizendo, foi Deus que conduziu, foi Deus que quis. Será? Quantas oportunidades perdidas em 2020, em 2021, até porque quando a gente vai fazendo um balanço da vida, e Salomão fez muito bem isso, ele começa, já falei no livro mais melancólico, a avaliar, porque se tem uma coisa que um homem experimentou do bom e do melhor na face da terra, foi Salomão. Você que consegue fazer 3, 4 viagens internacionais a cada semestre, que usa aqueles perfumes que eu já citei aqui, que custa aí R$7.000, 80 ml, que quando está distraído, almoça todo dia ali no Outback, ou sei lá, tem um restaurante ali na Lagoa, uma vez eu fui lá, falei, meu Deus do céu, eu saí dali quase que falido, e tem horário tudo para marcar ali, o negócio é complicado, irmão. Você pode trocar de carro a cada 6 meses, você pode sim ter uma vida muito tranquila, aparentemente, mas Salomão teve muito mais do que isso. Salomão experimentou tudo que seus olhos podiam contemplar. Ele diz, eu não poupei. Eu fui lá e falei, traz, é comigo. E ele começa a nos dar uma grande lição da vida e diz, eu me arrependi de ter trabalhado tanto e fiquei desesperado por causa disso. A gente trabalha com toda a sabedoria, conhecimento e inteligência para conseguir alguma coisa e depois tem que deixar tudo para alguém que não fez nada. Isso também é ilusão e não está certo. Eclesiastes, capítulo 2, de versos 20 ao 22. Ele diz, então entendi que nesta vida tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Eclesiastes 3, 12. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus, Eclesiastes 3,13. E ele fala já no capítulo 4, versos 6 e 8, descobri que a vida existe mais uma coisa que não vale a pena. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmão, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que trabalha tanto deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão, é uma triste maneira de viver. Irmãos, por que é que a gente trabalha tanto? Estuda tanto?
Ah, pastor, o pastor está querendo dizer então que não é para trabalhar, não. Não é isso, irmãos. Só lê Provérbio de Salomão 6, de 6 a 9, que você vai entender o que eu estou falando. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Até quando ficarás deitado no teu sono? Não é disso que a gente está falando. Eu estou falando do muito, do trabalhar excessivamente, do estudar excessivamente. Tudo em excesso está custando um preço, os dias estão passando e parece que foi ontem que a gente casou, parece que foi ontem que o filho nasceu, parece que foi ontem que o neto chegou, parece que foi ontem que algumas coisas sucederam e o tempo está passando e nós estamos desperdiçando grandes oportunidades. Você já experimentou acordar e observar uma formiga? Ficar olhando um pássaro? De vez em quando eu faço isso. Eu acho que devo ser maluco, o Marcos. Aí, lá em casa, assim, porque eu moro num cantinho assim, bem... Roça é uma coisa boa, né, irmãos? Aí vem um pássaro assim, pousa perto, aí eu estou orando e fico assim, lá Deus, não sabe de nada, não sabe nem o que vai comer daqui a pouco, mas tu sustenta aquilo ali. Eu tenho muito mais valor que aquele bichinho ali. Está aqui. Aí eu começo a olhar a formiga. Lá tem aquelas cortadeiras, pegam lá e tem uma árvore lá, uma trepadeira, elas gostam daquela folhinha. Tem hora que as formigas fazem um estrago lá. Às vezes eu chego à noite em casa, está aquela correição. Sabe o que é correição, irmãos? Coletivo de formigas. Isso. Eu quando estudava para fazer vestibular de 18 anos, eu decorei todos os coletivos que tem, até hoje minha cabeça ferve com esse negócio. Correição é coletivo de formiga. Está lá aquela correição, cada um com aqueles pedacinhos ali andando, né? Aí tem uma que cai, a outra vem e ajuda, aí uma leva, a outra vem dar um apoio. Eu vejo uma irmandade que eu falo, Deus, eu queria tanto que a minha família fosse assim. Eu queria tanto que fosse desse jeito, mas não é. Você já começou a observar as coisas mais belas que tem na vida? Que está ao nosso redor, que o Senhor nos proporciona? E a gente não sabe distinguir, às vezes, o que é uma grande oportunidade de Deus. É por isso que o Evangelho não está chegando a toda criatura. A gente vai almoçar, a gente é incapaz de orar por um garçom. A gente entra num corredor, a gente é incapaz de falar de Cristo para um assessorista. A gente não consegue viver uma vida que agrada a Deus, aproveitando bem as oportunidades. Aliás, se tem uma coisa que nós temos feito, é o senso de oportunismo e não das oportunidades. O oportunismo visa sempre o lucro, o ego, você, e não glorificar a Deus com as suas ações. O oportunista está sempre à porta. Quando você dá brecha, ele entra, tira tudo, leva tudo. Por quê? Ele quer satisfazer o ego, não está preocupado com mais ninguém. Por isso tem muita gente culta, profundo conhecedor de grandes verdades, mas são pessoas tolas, porque não consegue viver com sabedoria, com entendimento. Numa sociedade que se aplaude o vício, numa sociedade onde se condena a virgindade, numa sociedade que ensina nos bancos escolares que família não presta, que destrói figura paterna, que exalta a liberdade para poder pecar dissolutamente, que promove desvaneios morais, que incita o ego, o egoísmo e o hedonismo, o prazer, seja lá com quem for, da forma que for, e está tentando atacar a igreja para destruir valores morais, fundamentos bíblicos na palavra. É uma sociedade que está desperdiçando a visitação do Senhor. Desperdiçando, deixando passar. Gálatas 6:10 diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, especialmente os da família da fé. Eu louvo a Deus, irmãos, essa semana já vim até convite para almoçar aqui em casas aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Tem oportunidade? Convide seu pastor. Estou por aqui mesmo, moro longe ainda, estou quase chegando, mas não perca tempo de fazer bem, não.
Se está aqui, cumpre a palavra. Aos domésticos da fé. Não está escrito? Aqui, irmão, estou aqui. Ó. Eis-me aqui. Pronto. E o texto vem dizendo mais para a gente. Colossenses 4, 5. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitando o máximo todas as oportunidades. O Senhor vai te oportunizar várias coisas ao sair daqui. Amanhã é segunda-feira, quantas oportunidades virão? Irmão, não desperdice. Não desperdice pela manhã aquele pão com manteiga, assim na chapa, e aquele cafezinho simples, sabe? Mas que você bate aquele papo gostoso. Eu lembro que eu estava numa casa lá no Nordeste, que eu fiquei lá um ano, e o ritual da casa pela manhã, e eu achava aquilo o máximo. Eu não sou de tomar café, os irmãos que me conhecem sabem disso. Eu não gosto muito de chá, bebida quente, eu tomo tudo com balde de gelo e vida que segue. Mas o ritual da casa de manhã, lá no Nordeste, era fazer um pãozinho, um café, só que o café lá não é esse que a gente usa aqui não, esse refinado, é aquele cristal, ele é aquele café, café não, o açúcar, é aquele mais grosso assim, mais, né, empedrado. E aí, quando chegava de manhã, eu escutava o bailar das colheres, que eles botavam, aí ficavam mexendo, batendo na xícara, 5, 10 minutos, o café esfriava, o papo bom demais para dissolver o açúcar. Mas o que eu achava sensacional era a oportunidade do papo na mesa, do olho no olho, daquelas coisas mais simples que nós estamos perdendo. Estamos sacrificando tudo com um senso de urgência. Tudo hoje é importante. A gente precisa fazer bem essa dicotomia entre o urgente e o importante. E lhe digo mais, as coisas mais importantes não são urgentes. Não são. Acontece problema, a gente acha logo, é urgente. Não, é importante. Não é que seja urgente. Acalma o teu coração. Veja as oportunidades que o Senhor dará. Você quer continuar numa receita boa? Faça diferente e viva o extraordinário de Deus. Vamos repetir isso, igreja? Faça diferente e viva. Pedro e João, vocês vão lá para Jerusalém, vocês vão procurar lá, vocês vão ver um homem com um cântaro. Siga esse homem com um cântaro. Cultura judaica. Não tem homem carregando cântaro. Você vai ver um homem pegando lá o gado, levando, dando de beber. Jarros de água, quem carregam são as mulheres. E não se confunda com bodas de Caná da Galileia, odres, vinho, água. Nós estamos falando de jarros. Isso aqui é bem diferente. E naquela cultura quem fazia isso sempre eram as mulheres. Mas o próprio Jesus está instruindo, dizendo assim, procurem um homem que vai estar carregando cântaro de água. Ou seja, você vai olhar para um lado e para o outro, você só vai ver mulher. Cadê o homem carregando um cântaro com água? O que eu aprendo aqui, irmãos, é que o Senhor sempre tem algo diferente para nos fazer vivenciar. E quando nós vivenciamos isso, nós vamos experimentar o extraordinário de Deus. Sabe o que é isso? São pessoas que ainda estão agindo tolamente, querendo resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas. Não percebe que a igreja mudou? Não percebe que hoje nós temos uma igreja virtual? O camarada está antes da pandemia querendo armar igreja, culto, tudo como era lá atrás, vai dar problema. Aqui reflete, ali dá problema, aqui na hora de filmar dá isso e aquilo. Ei, a igreja mudou. O culto está mudando. Nós temos um público aqui, um público em casa agora, mais de 300 pessoas nos assistindo agora online. 2 igrejas, que eu preciso cuidar daqui, cuidar de lá, falar para aqui, falar para lá. E se eu não me preocupar com isso, meus irmãos, a coisa vai de mal a pior. Ei, mudou, mude.
Aprenda isso. Não fica paralisado no tempo lá atrás, não. Nós temos medo daquilo que a gente considera inédito. O ineditismo amedronta a gente. A gente quer fazer sempre aquela coisinha que a gente está acostumado. É o dia a dia, o rame-rame. Isso nos traz conforto. Muda o celular, sai de um iOS para um Android. Meus irmãos, é uma crise. Ou vice-versa. Ah, meu Deus, não gosto desse telefone, porque aqui quando eu tocava aqui já tal, agora eu faço assim. E a gente não gosta desse negócio de mudança, não, irmãos. A gente gosta mesmo de uma zona de conforto. Há anos que eu arrumo esse arranjo aqui. Não, mas o arranjo agora tem que ser um iluminado, uma coisa que branco não pode, que reflete. Eu não quero mais fazer isso, não. Sabe por quê? Arranjo que eu aprendi não é assim. Não percebeu que mudou. Quer ficar na zona de conforto. Tem gente que quando você vai conversar com ele ou com ela e desafiar para o novo, eles começam a cantar a música de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, é assim eu sou, e vive o complexo para o resto da vida. Irmãos, que coisa difícil é mudar, até porque sair da zona de conforto desestabiliza, pensar diferente dá trabalho. Eu dizia para a equipe pastoral na sexta-feira, irmãos, o problema não é o que a gente sabe, ou o que a gente sabe que não sabe, é a gente sair da caixa e descobrir coisa que a gente não faz ideia e que a gente não sabe. É dispendioso, dá trabalho, só tem um porém. O reino de Deus é marcado por pessoas que estão correndo atrás do improvável. O reino de Deus é marcado por aquilo que o mundo não vê nem valoriza. O reino de Deus é marcado por aquilo que ninguém está observando, que é atípico, que é diferente, porque as coisas de Deus são diferentes. Tem cheiro diferente, tem forma diferente, encaixa diferente. Se você quer viver o extraordinário de Deus na sua vida, aprenda a fazer coisas extraordinárias. Os carros-chefes de Jesus com seus discípulos era expulsar demônio e cura. Eu fico me perguntando, esses 6 meses na PIB Vila da Penha, quantas curas e endemoniados foram tratados aqui. Aí me veio um texto na cabeça, quando o próprio Senhor nos desafia, dizendo assim: e em meu nome, vocês farão coisas maiores ainda. Que coisas maiores são essas? Você tem visto o extraordinário de Deus na sua vida? Ou será que a sua vida é uma monotonia, é uma constância, é aquele amanhã eu acordo, aí tal hora isso, depois aquilo, terça tal, quarta, sábado, domingo, passou a semana. Hoje nós temos uma geração que não quer correr atrás do inédito, não vai viver o extraordinário, não tem como ser diferente. Se você quer viver e experimentar coisas diferentes, faça coisas diferentes. Talvez nós estejamos muito fixos naquela coisa de eu quero uma colheita extraordinária, mas não sabe semear com lágrimas, porque a Bíblia fala que aquele que semeia sai andando, plantando, chorando, com lágrimas, há de voltar, indubitavelmente, sem dúvida, com seus feixes. Mas tem que ter coragem para sair todo dia lançando, tem que regar todo dia com lágrimas, tem que fazer coisa todos os dias maravilhosas que ninguém está querendo fazer. Certa feita, eu tive aqui no
shopping Zona Norte, estava tendo ali uma premiação que era chamada, aqueles que se destacaram em concursos ali, de um cursinho. Aí me chamou a atenção que teve um garoto que foi premiado, e esse garoto, na hora de se deslocar para o palco para ser premiado, 2 pessoas seguraram na mão dele e levaram ele para o palco porque ele não enxergava. Aí quando colocaram ele no púlpito, aqui em cima, aqui lá no salão, aí ele foi o primeiro colocado disso, primeiro colocado daquilo, e eu fiquei assim, como assim? Aí eu conversei com uma pessoa que tinha dado aula para esse menino, falou que na hora dele fazer prova, ele precisa de alguém ajudando, porque ele não enxerga bem, ele tem um problema visual seríssimo. E no momento que deram a palavra para ele, para falar assim, como é que você tem essa deficiência visual e você está atingindo metas e índices extraordinários? Ele disse assim, eu estou mirando no céu, porque alguma estrela vai cair. O problema é que os outros que estudam comigo só olham para a terra, só enxergam ao redor do umbigo e não cai nada. Eu estudo o que eles não conseguem, eu faço o que eles não fazem, e por isso está aí o resultado. Meus irmãos, se vocês querem viver coisas extraordinárias com Deus, viva de forma extraordinária. Chega no nosso meio de ateus teóricos, de ortodoxos de cabeça, mas hereges de conduta. De gente que tem aquele ato entre fé e prática, entre teoria e vivência, aquele conflito irreconciliável entre credo e conduta. Ah, eu creio, bota em prática. A nossa situação está tão ruim, mas tão ruim, que a gente não quer cumprir as coisas básicas da palavra de Deus. A gente não quer não. Parece que a gente está servindo um Deus extremamente limitado. Parece que a gente está servindo um Deus sensacionalista. Não tem mais milagre, não tem mais cura, não tem mais salvação, não há mais o que fazer. É aquela velha teoria, vamos comer e morrer, beber, porque amanhã já era, vamos morrer mesmo. Diariamente Deus está realizando coisas extraordinárias no nosso meio. O Senhor é apaixonado por cada um de nós. E para você experimentar isso, nós temos que verificar e avaliar cada dia que tipo de semeadura estamos fazendo. Porque sem Deus nós devemos coisas maiores e realizar coisas maravilhosas. O que é de maravilhoso que você operou nesse último mês para a glória do Senhor? Quantos enfermos se levantaram com a minha e com a tua oração? Quantos endemoniados foram libertos essa semana, esse mês? 2021, esse semestre. Não lembra, não? Em nome de Deus, nós precisamos fazer coisas grandes, porque depois dos milagres, Lucas 5:26, todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, cheios de temor, e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Não temos mais tempo para experimentar coisas extraordinárias, nós nos conformamos com as coisas corriqueiras. A gente está gostando do feijão com arroz, enquanto Deus tem banquetes para nós. A gente está gostando desse negócio de ficar na vidinha, sabe? Naquela limitação. E por último, seguindo a receita de Deus, siga as orientações do Mestre. Eu já estou concluindo. Vamos repetir isso, igreja? Siga. Mesmo que pareça difícil, sem lógica, siga as orientações do Mestre. Ele fala assim: quando vocês entrarem na cidade, vocês vão achar esse homem, um homem levando cântaro,
de água. Segue-o até a casa que ele entrar. E depois vocês vão dizer assim ao pai de família: o mestre te diz: onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo habitado. Ali fazei os preparativos. E indo eles, se perderam, não acharam homem nenhum, não conseguiram identificar o chefe da casa. Era mentira, não tinha cenáculo nenhum, não tinha nada mobiliado, não tinha coisa nenhuma, era um trote, era um bullying. Não. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Não há como dar errado seguindo o que o mestre fala. Não tem como se desviar do caminho quando o mestre fala: esse é o caminho, andai nele. Não tem probabilidade de fracasso quando o Senhor está falando: vai, porque eu sou contigo. Probabilidade de dar errado, zero. Não tem. Foi lá, João, Pedro, olharam o homem, seguiram, perguntaram, e não tem final trágico. Sabe por quê? Porque aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, ele sabe os melhores caminhos, ele sabe como te orientar, ele sabe como conduzir, ele sabe onde você vai chegar. Ao chegar lá, ele sabe da mobília, ele sabe quem é o chefe da casa, ele sabe todas as coisas. Não vai dar errado, não tem como dar errado, não há como duvidar diante daquele que ordena que façamos algo. Não há como deixar de seguir as instruções do mestre diante de quem não muda, e não há sombra de variação, ele é constante. Nosso Deus não é influenciável. Hoje ele está meio temperamental, eu acho que ele... Não, com Deus não existe isso, irmãos. Nas bodas de Caná da Galileia, quando acaba o vinho, quando acaba a alegria, Maria volta-se para aqueles homens, a mãe de Jesus, e fala: fazei tudo quanto ele vos disser. Você quer ter sucesso na sua vida? Você quer chegar num porto seguro? Você quer realmente experimentar as coisas extraordinárias de Deus? Você quer viver de maneira sobrenatural? Siga tudo quanto o mestre mandar, porque não vai dar errado. Tem parte da Bíblia que a gente não quer mais. A gente agora seleciona. O Salmo 119 virou chacota. Tem lá 178 versículos. Tem gente que não lê mais. É muito cansativo. A Bíblia para a gente virou aquela coisa assim: eu só quero essa parte, essa aqui, secciona, fraciona. Eu lembro há 10 anos atrás que eu estava numa igreja falando assim: teologia para mim é Novo Testamento. Falou no Velho, já foi. Ali para mim não dá não. Não conhece a Bíblia, irmão. Nós estamos tão ruins, irmãos, que a gente hoje quer conformar Deus e a sua palavra à nossa vontade, mas a gente só se esquece que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. A gente só se esquece que os caminhos e os pensamentos dele são muito maiores que os nossos pensamentos e caminhos. A gente não consegue mais a bênção de Deus, porque quem despreza a voz do mestre não tem bênção, não tem bem-aventurança para quem não anda seguindo a voz do mestre. Mas quando você segue a um porto seguro, a gente sabe onde vai chegar. Eu queria terminar falando isso para você.
Cenáculo significa um aposento superior. Era uma casa de rico. Naquela época tem um sobrado desse, amplo, com mobília. Era a casa de gente abastecida. Tinha muita condição. E a ceia foi celebrada ali. Sabe por quê? Hoje, quem te chama a segui-lo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com um cântaro de água, sigam. Observe onde ele entra. E onde ele entrar, tem um banquete para mim e para você. Tem um cenáculo, tem uma casa. Mas você só consegue chegar lá se cumprir a receita do Pai. Somente aqueles que estão buscando diferente vão viver coisas diferentes. Somente aqueles que se posicionam de uma maneira diferente vão experimentar o extraordinário. Deus não te gerou para viver da mesma forma, vivendo na mesma perspectiva de vida. Andar em novidade de vida é a razão de ser do cristão. Sai da mesmice, sai da rotina, quebra protocolo, preconceitos, paradigmas. O Senhor nos chama nessa noite para vivermos o novo dele. E para você experimentar esse novo, quando a gente nasce de novo, como somos uma massa diferente, sem ser fermento, diante de uma nova perspectiva, o Senhor nos dá a receita. E a receita do Pai é essa. Em nome de Jesus, faça isso. Aproveite cada momento. Aproveite, não desperdice não. Viva diferente, experimente o extraordinário e faça tudo quanto o Mestre mandar. Curva a sua cabeça e fale com Deus. Eu quero, em nome de Jesus, perguntar a você que está conosco aqui nessa noite, quer na internet, quer no templo físico, você que ainda não entregou sua vida a Jesus, e nessa noite você está dizendo: eu quero me aliançar a Ele, eu quero seguir a Cristo, eu recebo como meu único e suficiente Salvador. Onde você está? Rapidamente faz um sinal assim para mim. Sou eu, pastor, ore pela minha vida, eu quero só orar por você. Alguém na galeria tomando essa decisão, dizendo: eu quero viver para Cristo, eu quero seguir a Cristo, eu estou entregando minha vida a Ele. Alguém lá em cima na galeria dizendo: sou eu, pastor, eu quero. Alguém à minha direita nessa noite tomando essa decisão. Alguém no chat conosco nessa noite falando: eu recebo, eu confesso como Senhor e Salvador. Escreve no chat aqui pra gente, eu quero também orar pela sua vida. Alguém aqui à minha direita dizendo: sou eu, pastor, eu quero, eu preciso. Alguém no salão à minha esquerda dizendo: pastor, eu não quero sair daqui desperdiçando essa oportunidade. Eu quero viver o extraordinário de Deus e quero seguir o Mestre, eu confesso, como Senhor e como Salvador. Alguém à minha esquerda, levante sua mão. Onde você está? Estou te vendo lá atrás. Deus te abençoe. Eis que vem salvação à sua vida. Glória a Deus. Nós vamos orar por você. Há mais alguém aqui conosco dizendo: eu quero, eu quero. Alguém no chat dizendo: sim, eu quero. Flávia Daniela, estou te vendo aqui no chat, Flávia. Eis que vem salvação à sua vida. Deus te abençoe. Há mais alguém que está tomando essa decisão por Jesus, dizendo: eu quero, eu confesso, eu recebo, eu preciso dele. Sem ele eu nada posso fazer. Há mais alguém? Em nome de Jesus, onde você está, eu quero orar por você. Deixa eu fazer o segundo apelo ao seu coração. Nós iremos adorar ao Pai. Quantos entraram aqui nessa noite que não vivem mais o extraordinário de Deus? A vida virou uma rotina, uma mesmice. Mas nessa noite você está dizendo: Senhor, eu estou tomando uma posição diferente. Eu
quero milagres, eu preciso de milagres na minha vida, e eu quero sair daqui nessa noite com um voto de fazer algo diferente, de ir atrás daquilo que ninguém está indo, de mirar onde ninguém está mirando, de passar pelo que ninguém está passando, porque só assim eu vou experimentar as tuas maravilhas. Seguir a tua voz é receita de sucesso. O final, eu sei que tem um cenáculo, uma habitação, eu sei que tem algo maravilhoso da sua parte. Eu quero nessa noite dizer: Senhor, eu preciso do renovo do Senhor, eu quero viver o sobrenatural, eu não quero viver a rotina de vida que eu estava levando. Eu preciso que o Senhor me ajude. Quantos querem fazer essa oração com esse pastor? Eu quero lhe pedir uma coisa, em nome de Jesus, fique de pé. Eu quero pedir isso para você, fique de pé. Muita gente pode ficar, isso, vai ficando de pé. Não tem acanhamento não, irmão, nós somos do mesmo barco. Isso, glória a Deus. Há mais alguém dizendo: eu quero. Nós vamos adorar o Senhor. Você vai ficando de pé em nome de Jesus. Você que quer orar e dizer: sou eu. Você no chat que está tomando a decisão também pode falar: eu preciso, eu quero. Te mostrarei as estrelas do céu, sai de tua terra, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes Vamos ficar de pé, igreja. Amém, nós vamos orar. Você crê que Deus tem uma nova história para você? Você crê que Deus tem um novo tempo para você? Você crê que você vai sair daqui agora vivendo coisas extraordinárias, seguindo a voz do Mestre, aproveitando cada oportunidade? Nós louvamos a Deus, porque Ele é o único que opera maravilhas. E hoje teve salvação na casa do Senhor, na internet, edificação. Tudo isso só o Espírito Santo de Deus faz. Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus nesse momento. Pai querido e bendito, nós te louvamos por essas decisões tão importantes. Teu povo que corajosamente ergue as mãos, confessando a Cristo como Senhor e Salvador. Na internet, a Flávia se posicionando, dizendo: eu recebo. Escreve esses nomes no livro da vida, perdoe seus pecados, que vivam novo do Senhor, que venha sobre eles o extraordinário. Também, aproveitando esse momento, rogamos, ó Deus, por cada irmão que corajosamente se colocou de pé, dizendo: eu quero o novo do Senhor, eu quero seguir a voz do Mestre, eu quero aproveitar cada oportunidade. Fortaleça os meus irmãos na força do seu poder, que venha o algo novo do Senhor sobre eles, que essa semana possa iniciar-se com grandes coisas, com grandes surpresas, com grande demonstração do teu mover, pois tu és o único que opera maravilhas, ó Pai.
Confiados nisso, nós queremos despedir a tua igreja rogando que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do seu divino e Santo Espírito esteja com toda a sua igreja, agora e para todo sempre. Amém.